Temática muito particular, muito especial. Tenho comigo a Helena Sofia, ela que é astróloga, e que nos vai falar da importância da Lua na maternidade. Olá. Então, Olá, muito obrigada por estar aqui. Eu ia falar da Lua, mas eu não posso falar da Lua sem falar do Sol, porque em astrologia a Lua e o Sol são os dois grandes pilares da personalidade. O Sol é o centro do nosso sistema solar e a Lua é um satélite da Terra. E são dois polos na medida em que o Sol representa o pai e a Lua a mãe. O Sol está associado ao arquétipo masculino e a Lua ao arquétipo feminino. Portanto, o Sol está associado a tudo o que é resultados, sucesso, ao ânimo, se quiser, e à ânima, no caso da Lua. E eu vejo o pai através do Sol e vejo num horóscopo a Lua associada à maternidade. Portanto, sabemos que normalmente todas as pessoas sabem onde é que tem o seu signo solar. As pessoas, quando dizem que são do signo de Caranguejo, o seu Sol está no signo de Caranguejo e é fácil o acesso na medida em que o Sol percorre o zodíaco num ano e é fácil as pessoas saberem onde é que tem o seu Sol. A Lua normalmente ninguém sabe, porque em 28 dias ela percorre o zodíaco, ou seja, de 2 dias e meio, 2 dias e meio ela muda de signo. Só que ela é como se fosse um raio-x da criança durante 27 meses de vida, a contar com os 9 ou 10 meses de intrauterinos, não é? Porque a criança, enquanto que está no útero da mãe, ela é una com a mãe, porque ela não tem um sentido de individualidade. Esse sentido de individualidade, de identidade, é-lhe dado pelo Sol. E até ao ano e meio, portanto, contando esses 27 meses que dá 10 de gravidez mais 17 fora do útero, a criança, por volta dos 6 meses de idade, é quando tem a primeira noção de separação da mãe, em que percebe, porque no início ela pensa, ela e a mãe é o mundo dela. Portanto, a primeira noção de separação, de individuação que ela tem é aos 6 meses de idade. Curiosamente, astrologicamente, é quando o Sol, que é o signo da individualidade, faz uma oposição ao Sol natal. Portanto, está exatamente colocado no signo oposto. E que lhe dá a noção de relação. e de relação? A primeira noção de relação que a criança tem. E isto o que é que quer dizer? A criança, enquanto dentro do útero, sente tudo o que a mãe sente, portanto, sente as ansiedades, sente todos os estados de espírito da mãe, sente as batidas do coração, que é algo que lhe transmite alguma segurança. Se eu disser, digamos, que o Sol é a vida, a Lua será a forma que a vida toma. Na medida em que eu pego num óvulo, mas o óvulo precisa de uma forma para se desenvolver, precisa de nutrimento, portanto precisa de um colo, precisa de um útero, precisa das águas intrauterinas, a Lua está associada às águas, ao signo do Caranguejo e às águas, e precisa de nutrimento, precisa de um cordão umbilical que nutra aquela... Lua, Helena, peço perdão. Aconteceu uma coisa aqui, porque estes programas em direto são assim. Perante a pertinência do tema anterior, alonguei-me um bocadinho mais. Temos uma rubrica a seguir. Posso fazer-te o convite para que venhas novamente na próxima semana. Continuamos a nossa conversa e eu vou dar lugar também à outra convidada, está bem? Está bem, está bem. A ocorrência da semana passada, mas aqui estamos para completar a nossa conversa a propósito da simbologia da Lua na maternidade. Então, como eu tinha dito, a Lua e o Sol são os dois pilares da personalidade, portanto são fundamentais na formação do nosso caráter. O Sol representa o arquétipo masculino, portanto o ânimo, tudo o que está ligado à masculinidade, ao sucesso, à realização. Ele rege o signo do Leão, portanto é a consciência que eu tenho de mim, a noção da minha individualidade, todo o meu lado consciente, portanto aquilo que eu sou na minha dimensão comigo e com a vida. A Lua, portanto, é aquilo que eu não sei de mim, que representa o arquétipo da grande mãe, a ânimos, portanto, representa a mãe no meu horóscopo, a minha relação com a mãe no meu horóscopo, e está associada naturalmente ao lado receptivo, a toda a sensibilidade, aos sentimentos, às emoções, às sensações, portanto, a todo o lado feminino de receber, e eu considero que a criança durante 27 meses de idade, ela é um radar, portanto, ela recebe e responde às impressões do meio ambiente. É como se tivesse umas antenas e se apercebesse tudo o que a envolve.
E temos aqui, portanto, 27 meses fundamentais na relação da mãe com a criança, que são os primeiros 27 meses, incluindo os do útero. Portanto, dentro do útero a criança está em contacto íntimo com a mãe, portanto, o momento do parto, naturalmente, durante esse contacto, ela sente tudo o que a mãe sente, portanto, percebe-se todos os estados de espírito que a mãe vive, e isso fica registado no horóscopo, consegue-se ir no horóscopo ver o que está para trás do momento do parto. O parto é um momento fundamental, portanto, é o primeiro vínculo que ela estabelece com a mãe, que é um padrão que fica registado na criança, no inconsciente da criança, para toda a vida, e os primeiros 18 meses de vida. Sobretudo os primeiros 6, é que a criança não tem a noção de separação da mãe. Portanto, ela e a mãe é o mundo dela, e ela e a mãe são uma só. Ela tem a primeira noção de relação aos 6 meses de idade, que é quando o Sol está no signo oposto. Portanto, já percorreu o meio zodíaco e ela começa a ter a primeira noção de relação. Ou seja, ela começa a perceber que é um ser distinto da mãe. E começa exatamente os jogos de relação. Portanto, como é que eu tenho que seduzir a minha mãe para ela me dar atenção, para ela me dar colo, para ela me dar nutrimento, para ela me amar? Como é que eu me posso tornar aceito? Portanto, começam aí também a estabelecer-se padrões de relacionamento que ficam para a vida toda. Portanto, eu considero, a Lua está associada ao inconsciente, portanto, eu não me lembro do momento em que eu nasci, eu não me lembro do que é que eu vivi durante os primeiros 6 meses de vida, e eu posso dizer que eu passo a minha vida a caminhar da Lua para o Sol, portanto, do inconsciente para o consciente, ou seja, como se o Sol fosse roubando espaço à Lua e tornando consciente, através das experiências de vida que eu vou atraindo, a partir dos padrões que ficaram registados no meu inconsciente, e eu vou, de alguma forma, solarizando aquelas partes escuras do inconsciente. E vou repetindo naturalmente esses padrões, eu vou trazendo ao de cima tudo o que se passou da minha relação com a mãe, porque a mãe é como se fosse o primeiro amor da minha vida, é uma relação fundamental e ela se representa todo o meu lado feminino, portanto, como é que eu lido com os sentimentos, como é que eu fui nutrida, representa quando eu sou adulta, como é que eu me vou alimentar, como é que eu me vou sentir segura emocionalmente, porque eu naturalmente aprendo com a minha mãe a nutrir-me e a sentir-me segura perante a vida. Portanto, se eu tenho uma boa relação com a mãe, eu parto para a vida com uma crença de que o mundo é bom e eu posso confiar na vida. E se eu tenho se eu tenho uma lua mais difícil no horóscopo, eu, em vez de procurar essa segurança interior através de mim, porque a minha mãe me ensinou a lidar com os meus sentimentos e a trabalhá-los e a transformá-los em consciência, eu vou, se eu tenho uma má relação, eu começo a procurar no exterior. Então eu começo a compensar-me através de alimentações excessivas ou pouco excessivas, portanto, problemas alimentares, problemas de dependência, ou seja, eu começo a precisar que os outros me compensem as falhas que eu não tenho, quando a segurança interior é sempre resolvida só cá dentro. Portanto, mas, ilusoriamente, eu começo a projetar no exterior essas faltas, porque a lua é o que me falta, é que eu não sei de mim. E eu começo a exigir aos outros que me compensem a minha insegurança emocional. Ora, eu digo isto, quer dizer, a mãe não é perfeita. A criança espera, numa primeira fase de vida, que a mãe esteja lá sempre. Se ela for a cair de uma mesa, que a mãe esteja lá antes dela cair. Ora, não há mães perfeitas. A única coisa, e esta conversa não é para pôr as mães a sentirem-se culpadas. Eu considero que as pessoas não se devem sentir culpadas, devem aprender com os seus erros. A única coisa, ou a única mensagem que eu posso deixar um pouco às mães, é que realmente a única forma, o único relacionamento que pode haver com a criança é realmente ensinar a criança a amar. E como é que uma mãe ensina uma criança a amar? Amando. Porque ensinar alguém a amar é o máximo que se pode dar a alguém. E amar, atenção, amar, como dizia o António Alçada Batista, as pessoas confundem amor com as suas carências, com as suas dependências. E amor não é uma carência, amor é uma abundância. Portanto, amar pressupõe a ideia de eu aceitar incondicionalmente aquela criança, de eu perdoar, de eu ensinar a perdoar. Quem não ama, não perdoa. Ou ao contrário, quem não perdoa não sabe amar. Ou seja, há todo um leque de relação com aquela criança que pressupõe o amor, porque o amor une. O amor eu chamo-lhe às vezes a cola universal, que é o que tem a hipótese de
fazer com que a criança aceite o seu corpo. A lua é uma relação que eu tenho com o meu corpo, naturalmente que é uma relação de nutrimento. A primeira relação que a criança tem na vida é corporal, é de sobrevivência, e a mãe está lá nesse papel. É muito físico, o contato, é muito etc. físico, se bem que todo o ambiente de afetividade, de calor, eu estou-me a recordar agora de um psicólogo que fez uma experiência com um macaco em que tinha uma mãe de arame que fornecia o alimento e uma mãe felpuda ao lado, e o macaco acabava de se alimentar na mãe de arame e encostava-se. Portanto, todo aquele calor, todo aquele envolvimento da afetividade, o vínculo afetivo que a criança estabelece com a mãe, é fundamental para o resto dos relacionamentos que ela tem. Muito mais do que o caráter utilitário que a mãe possa ter. Ao longo da vida, não é? Helena Sofia, eu gostaria imenso de ficar aqui a conversar, a ouvir estas palavras. Penso que tem uma grande interligação com a psicologia. De facto, penso que se estivesse aqui não é possível falar da astrologia sem ligar a toda uma vertente psicológica. Vamos ter esperança que um dia ainda tenhamos a oportunidade de fazer um programa com a Helena Sofia e com um psicólogo, porque não, abordando esta temática ou outra, ainda a propósito da infância. Muito obrigada por ter estado connosco. E nós agora vamos ao encontro com a mãe.